Hoje é o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras. E o Hospital Geral do Estado registrou um aumento de pacientes em comparação com o mesmo período do ano passado. O maior registro de ocorrência é de queimaduras por líquido quente. Que coisa, hein? Vamos fazer o seguinte, deixa eu trazer a Maria Maciel ao vivo para que ela possa nos explicar sobre esse dado. Inclusive, é bem preocupante porque, Maria, líquido quente significa dizer, então, água fervendo, café no fogo, comida. O que aconteceu, Maria? É mais em cima do líquido quente que são os maiores incidentes ou acidentes, é isso? Isso mesmo, Nilson. A maioria desses acidentes, e olha, acontece dentro de casa. Em relação a esses dados do Hospital Geral do Estado, né, houve um aumento, então. O ano passado, este ano já foram registrados 86 internamentos, contra o ano passado foram 72. Quando a gente fala nesse número, é só de internamentos, porque o número de pessoas atendidas é muito maior. Pessoas com ferimentos, queimaduras mais leves, acabam não entrando nessa estatística. Agora, essas pessoas internadas é porque realmente foram casos mais graves. Agora, o principal passo é a prevenção, e é por isso que eu estou aqui com a sargento Ana Patrícia, que é do grupamento de resgate do Corpo de Bombeiros, para falar sobre isso, né? Que acidentes são esses, principalmente com líquidos quentes que acontecem dentro de casa? Boa tarde. Boa tarde. Queimaduras no ambiente doméstico são um dos principais acidentes com crianças. E as crianças são responsabilidade dos pais. Então, eu aproveito esse momento para chamar a atenção dos pais e dos responsáveis para poder a gente reforçar esse tipo de cuidado, evitando que durante o manuseio de alimentos ou a confecção, né, da alimentação, a gente evite a circulação das crianças na cozinha, que a gente possa também ter aqueles cuidados antigos que todo mundo já sabe e que não custa nada reforçar. Vira o cabo da panela para dentro, evita que a criança circule no momento em que você estiver preparando o alimento. Isso vai evitar que, de fato, ocorra a queimadura no ambiente doméstico, em casa, domiciliar. Quando a gente fala em queimaduras com líquidos, pode ser o quê? Pode ser uma água fervendo, um leite, óleo? Os líquidos que queimam com mais facilidade são os líquidos inflamáveis, né, que a gente utiliza em casa, que no caso o óleo, leite quente, café quente, água que está cozinhando macarrão, essas coisas. Nesses casos, né, a primeira coisa que se deve fazer em caso de acidentes, em caso de queimaduras? Primeira coisa, nos primeiros socorros, manter a calma, né, acalmar a pessoa que foi queimada. Se for queimadura de primeiro grau ou segundo grau, que são queimaduras mais superficiais, esfria com água corrente, limpa, em seguida leva a criança para um pronto atendimento. A gente fala aí de queimaduras com líquidos, mas a gente teve, inclusive, hoje, um acidente durante um incêndio no mercadinho. Um homem sofreu uma descarga elétrica e também teve várias queimaduras, né? Quase 90% do corpo queimado. É um tipo de queimadura que também ela traz grandes traumas para as vítimas. Exatamente. Choque elétrico são queimaduras de origem física, né? Diante de uma situação dessa, o que é que a gente deve fazer? Primeiro, se acalmar, né? Primeiro socorro sempre é assim. Primeiro você se acalma. Tenta desligar a fonte de energia, na maioria das vezes, apenas desligar o disjuntor já resolve. De qualquer forma, como a gente não tem certeza, porque pode ter alguma fiação solta, a gente não toca na vítima, né? Espera o socorro, ajuda, liga para o 193 ou liga para a companhia da eletricidade e pede ajuda. Essa é a primeira coisa a fazer. E a vítima, a pessoa pode depois colocar alguma coisa, tem que levar imediatamente para o hospital, chamar, né, no caso, ligar para o corpo de bombeiros? Normalmente isso acontece muito rápido. Então, aconteceu, a vítima pode ter sido impulsionada, pode ter caído, pode ter sofrido sim algum trauma. Então, é importante, primeira coisa a fazer, chamar o socorro. É importante, né, esperar o socorro chegar para poder a gente encaminhar a vítima para o hospital. Nós estamos no mês de junho, né, onde tem muitas festas juninas, venda de fogos, muitas pessoas gostam disso, tem essa tradição de soltar fogos, crianças, adultos. Quais são os cuidados? Primeiro, procurar barracas que sejam credenciadas, né, com o Corpo de Bombeiros, porque isso garante que aquele produto que está sendo comercializado passou por um controle e procedências que são pré-determinadas pelas normas regulamentares. Em seguida, nunca deixar a criança sozinha participando daquele momento, né, festivo, e
da prática de queimar os fogos. É sempre bom ter um adulto, como eu já falei, a responsabilidade da criança ainda é dos pais, né? Pai, mãe ou algum responsável que esteja com ela. Então, se possível, acender uma vela, não utilizar a própria fogueira, nem chamas maiores, e fazer com que seja controlado aquele fogo que está sendo utilizado para a queima de fogos. Ok, obrigada então pelas orientações, são recomendações importantes principalmente para os pais e é um puxão de orelha aí para os pais que são os responsáveis, porque olha, criança, a gente sabe, quem é mãe, quem é pai sabe que criança segue, então se piscou o olho, pode acontecer algum acidente. Então, é importante ter esse ambiente aí esse ambiente livre, né, desses riscos, né, manter a criança distante de fontes aí de fogão, de líquidos quentes, para evitar esses acidentes que normalmente deixam traumas que as pessoas levam para o resto da vida. Não só essas cicatrizes na pele, mas também traumas aí que carregam essas vítimas. É com você, Wilson.